Bom dia. Vamos iniciar nossa leitura, nossa devocional. Estamos finalizando o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos entrar no capítulo 27, o restante. Ontem nós lemos até o 26. Nós vamos até o final dele, possivelmente o último, que é o capítulo 28. Muito bem. Versículo 27 do capítulo 27. Chegou a 14ª noite de agonia e continuavam sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que estavam nos aproximando da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda uma vez mais e verificaram que era 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Então nós vimos ontem, que eles estão Paulo a caminho de Roma e um barco, navio, e enfrentaram algumas tempestade violenta. E Paulo tinha dado uma sugestão antes, que deveriam ficar antes em um determinado porto, aguardar. Eles não quiseram, continuaram. E estão enfrentando turbulências grandes. Paulo chegou ao ponto de dizer para ele, falou, olha, o Espírito Santo era Deus, um anjo já me falou esta noite que ninguém vai se perder. Vocês deveriam ter me ouvido, mas não ouviram. Ninguém vai se perder. Somente a carga, o navio, a embarcação. Mas nenhuma pessoa se perderá, porque o Senhor me disse que me deu todos vocês, porque eu tenho que chegar a Roma. Agora, na 14ª noite, eles estavam ali no mar Adriático e eles pressentiram que poderia estar aproximando da terra, porque eles não tinham visão, não conseguiam ver, a noite era escura, há muito tempo que não via sol, estrela, era uma tempestade terrível, mas eles imaginaram que poderia estar. Então eles lançaram uma sonda para medir a temperatura, a profundidade das águas ali do mar. Aí quando jogaram, ela estava em torno de 37 metros, esperaram um pouco mais, tornaram a jogar, já estava com 27 metros. E enquanto ali, então, resolveram, com medo de ir contra as pedras, uma vez que estava se aproximando rapidamente da margem, resolveram lançar-se âncora e jogaram 4 âncoras. E alguns marinheiros ali pegaram os botes com a desculpa que ia verificar a âncora, mas queria na verdade abandonar a embarcação. Paulo falou então com o centurião, falou, olha, não permita, não deixe que isso aconteça, porque se for eu não tenho condições de mantê-los em segurança. Porque se eu tinha dado em segurança, se permanecesse ali junto na embarcação. Se resolvesse fugir, com certeza não teria padecido. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e o deixaram cair ao mar. Logo, os primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia
que estáis em vigília constante em absoluto jejum. Então, quando Paulo falou que os soldados foram, então cortaram ali as cordas dos botes salva-vidas, onde alguns marinheiros queriam sair, deixando ao mar, para que ninguém saísse. Paulo disse, olha, hoje é o 14º dia que vocês estáis sem comer, só nesse desespero aí, mas vamos nos alimentar, vamos nos fortalecer, porque ninguém vai padecer. Paulo estava exortando a se alimentar, a se fortalecer, porque já eles estavam enfraquecidos pelo cansaço, pela luta contra a tempestade e com fome. Não tiveram sequer tempo de comer durante 14 dias. Surgiu o dia amanhecendo. Eis que agora eu vos exorto que comais algo, porquanto somente desta maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, e em seguida partiu o pão e começou a comer. No momento todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. Paulo falou, olha, vamos comer, vamos alimentar. Eu garanto que daqui nenhum fio de cabelo aqui, ninguém vai se perder. O Senhor já tinha garantido ele. O Senhor tinha dito para ele. Nós vimos que ele mesmo afirmou. O Senhor tinha dito, ele tinha enviado um anjo e tinha dito para ele, o Senhor falou, olha, é necessário que você vá, vamos. Desses que estão contigo no barco, de todos eles, ninguém vai se perder. Somente os bens materiais, o navio, a carga que já foi tirada ao mar. E agora ele estava ali, Paulo reafirma, falou, olha, vamos alimentar, vamos fortalecer, mas fique tranquilo, que nenhum fio de cabelo se perderá. Ninguém vai se perder, ninguém vai se machucar, ninguém vai se ferir. Aí ele mesmo pegou o pão, partiu na alimentação, abençoou, deu graças a Deus e alimentou, e todos realmente se animaram, começaram também a se alimentar, se animaram com aquela palavra dele. E estavam a bordo 276 pessoas. Nós sabemos que nós estamos enfraquecidos pela falta de alimento, nos vem tristeza, irritação e tudo mais. Então agora eles se alimentaram, eles já ficaram alegres, depois de haverem comido, ficaram plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Depois de alimentar, jogaram o resto da carga fora, para aliviar mais o navio. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Quando amanheceu o dia, clareou, eles conseguiram ver uma praia, não reconheceram o lugar onde estavam, mas viram uma praia, terra. Falou, nós vamos encalhar aqui porque vamos descer. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, destacando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os leme. Em seguida, alçando o vento, a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. Então, quando ele falou, vamos fazer isso. Vamos encalhar aqui. Vamos nos aproximar da terra e descermos aqui. Cortaram as âncoras, soltaram a vela, restava somente uma vela, deixou, aí pelo vento foi conduzido a terra, a praia vai conduzir nesta direção. Entretanto, dando no lugar onde duas fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a sua proposta e ordenou os que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Então aqueles prisioneiros todos estavam ali, quando se encalhou na proa, como enfrentando ali duas correntes de água, o que aconteceu? Se partiu
A proa, parte do navio, parte do barco se despedaçou. E já ia ser totalmente destruído. Os soldados, com medo de alguns prisioneiros fugir, queriam matá-los. Mas o centurião, o comandante de sempre, o responsável, disse: Flávia não, é perdido, que pretendia poupar, não queria deixar nada acontecer a Paulo. Falou, não permitiu então que matasse, mas ao contrário, falou com os prisioneiros: quem souber nadar, que atire na água e vai para a praia, vai em direção à terra. Foi a ordem que ele deu. Os demais deveriam seguir os prisioneiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Graças às orientações de Paulo, ou seja, não exatamente de Paulo, mas sim do Senhor, todos foram salvos. Foram para ele, o navio se despedaçou todo. Capítulo 28. Estando a salvo em terra, souberam que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Depois que desceram em terra, descobriram que era a ilha de Malta, e os habitantes receberam muito bem, foram bondosos, estava chovendo, fizeram uma fogueira para ali se aquecerem, e todos se reuniram ali em redor dessa fogueira. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora espantada com calor se agarrou sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditando que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Fogueira, todo mundo ao redor dela, ali Paulo ajudando, pegando os gravetos ali para jogar, para manter a fogueira acesa. Pegando uma dessa, uma cobra vem e pega na mão. Foi pendurada a cobra ali, mordeu. Então Paulo, com a cobra pendurada, mordida na mão, a única coisa que ele fez, ele não alarmou nada, ele somente balançou até que ela caísse ali na fogueira, morresse queimada para lá, e continuou tudo naturalmente. Aí todos eles já falaram, não, esse é um assassino. Ele é um assassino, porque ele conseguiu escapar do mar, o mar não morreu no mar, mas assim chegou aqui, a justiça de Deus já veio, já o pegou. A cobra já veio, pegou, ele vai morrer. É um assassino, ou seja, uma pessoa imprestável. Mas só que eles ficaram observando e Paulo continuando na mesma rotina normal e nada, não inchou, não inflamou, não aconteceu absolutamente nada. E eles da região conhecia a cobra, a víbora, sabia que era venenosa, uma espécie venenosa, aí já começaram a mudar a fala. Começaram a dizer, não, esse homem é um Deus. Mas o que aconteceu não foi nada normal, exatamente aquilo que está na palavra, aquilo que Jesus disse. Que beberiam veneno, pegariam serpente e nada, absolutamente nada, causaria dano. Nós lemos lá, está lá em Marcos 16. Também em Lucas 19. Pegaria em serpente, nada aconteceria. Isso não quer dizer que o Senhor está falando que você pode ver uma cobra, vou brincar com uma cobra, vou pegar, não, que ela vai pegar, você vai morrer. Não, eu vou beber veneno, não vai me acontecer, você vai morrer. O que aconteceu é que ele foi picado, não ele não colocou, ele não desafiou o Senhor. Não coloca o Senhor à prova. Ele foi que não aconteceu, para ele não deu confiança. O Senhor tinha dito para ele que ele chegaria a Roma, ele iria pregar diante do imperador. Então agora eles estão vendo, falando, esse homem é um Deus, não é uma cobra venenosa, picou para ele, foi a mesma coisa que nada, um pernilongo qualquer.
Continuando, versículo 7. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, generosamente, nos recebeu e nos hospedou. Então tinha uma grande propriedade que pertencia ao principal, seria tipo o prefeito, a autoridade ali da ilha, o principal. E ele recebeu ele, durante 3 dias os hospedaram e os alimentaram. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado, aí sofrendo com febre e desinteria. Paulo então foi lhe fazer uma visita e logo depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. O pai de Públio, desse principal, desse intendente, desse prefeito dessa cidade, essa autoridade máxima, o pai dele estava com febre, com desinteria, estava passando mal. Paulo fez uma visita, orou, impôs as mãos sobre ele e ele imediatamente foi curado. Havendo ocorrido esse fato, outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honraria. Quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Então, depois disso, todos os doentes que estavam ali na ilha, né, vieram até Paulo, Paulo orava, eles eram curados. E ele ficou ido por esse motivo, os habitantes ali da ilha procuraram ajudar a eles. E providenciaram todos os recursos, mantimento, como diz, são viagens longas, para que eles tivessem o necessário durante a viagem até Roma. Eles ficaram nessa ilha muito tempo, né? Versículo 11, passado 3 meses, ou seja, ficaram 3 meses ali na ilha. Partimos em um navio de Alexandria, que envenaram na ilha, o qual tinha a marca, a imagem dos deuses gêmeos, Castor e Pollux. Eles tinham um navio que tinha invernado, passaram ali, não arriscaram seguir viagem, e depois então seguir viagem. Eles foram nesse navio, isso 3 meses após. E chegando ao porto de Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá costeamos, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e conseguimos chegar a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois partimos para Roma. Os irmãos daquela região haviam recebido notícia de que estávamos para chegar, e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Assim que os viu, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se no seu interior grande encorajamento. Então, no meio do caminho, fizeram algumas breves paradas, ficaram 3 dias, mas agora chegaram a Roma. Desembarcaram na praça de Ápio de 3 vendas. E como alguns irmãos sabiam que Paulo estava para chegar, junto com os outros, eles foram ali ao encontro. Quando Paulo viu, Paulo se alegrou, se animou. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sob a vigilância e guarda de um soldado. Então, chegaram, encontrou com alguns irmãos, só que depois chegou em Roma. Paulo conseguiu a autorização, a permissão de ficar fora da prisão. Ficar um preso fora, que alugasse uma casa, um lugar, ele morasse. Mas claro, com guarda. Um soldado 24 horas ao seu lado. Então até praticamente pouco antes do julgamento, Paulo estava preso, mas não exatamente na prisão. Ele teve a permissão, a autorização de alugar uma casa, um lugar para ficar, e tinha ao seu lado um soldado o tempo todo. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou-lhe: caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes do nosso país, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos.
Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Paulo, depois de 3 dias que tinha chegado a Roma, morando, alugou uma casa, o lugar onde ele estava morando, e um soldado ali vigiando ele o tempo todo, ele convocou os líderes judeus ali que estavam em Roma, e ele chamou e falou: olha, eu fui preso em Jerusalém e fui entregue aos líderes romanos. E depois de interrogado, eles não acharam nenhum crime em mim, não tinha nada que pudesse me condenar. Mas, entretanto, os líderes judaicos em Jerusalém queriam minha morte, então eu tive que apelar para César. Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não por ter qualquer acusação contra a minha própria nação. Por esse motivo, vos convidei para que eu pudesse ver e conversar convosco, porquanto é pela esperança de Israel que estou preso a estas correntes. Esqueci de mencionar que ele estava junto com guarda, com soldado, mas preso, algemado a esse soldado. Uma algema com uma corrente com certo tamanho, era aproximadamente 1 metro e pouco menos. Ele ficava preso constantemente a esse soldado. Então ele chamou os líderes judeus ali e ele explicou qual é o motivo, o que tinha ocorrido com ele e por que estava ali. Ele estava ali por causa da esperança de Israel, a esperança do povo de Deus, que é Jesus, por defender o Evangelho, por defender a palavra de Deus. Então eles lhe replicaram: ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou se queixasse de qualquer mal contra ti. Claro, não sabemos nada por que você está, não recebemos nenhuma acusação lá da Judéia, e nem nenhum irmão, ninguém vem falar de mal contra de você. Ainda assim, gostaríamos de te ouvir, de ti mesmo que pensas, pois sabemos que por todo o mundo, todo esse mundo se fala contra essa seita. Claro, mas de toda forma nós queríamos te ouvir. Não sabemos nada a respeito disso, mas gostaríamos de ouvir, porque sabemos que por todo esse mundo aí andam falando contra esta seita. Anda falando contra o caminho. Anda falando contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra aquilo que Paulo prega. Que esse povo, esses judeus, defendiam somente a lei, aquela lei seca, aquela lei de Moisés. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi a reunião com Paulo em sua casa. Tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi a reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhe deu todas as explicações e lhe testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Então, eles queriam vir, então foi marcado um dia e eles foram, um grupo grande de judeus, pessoas ali na casa onde Paulo estava. E desde cedo, então, Paulo começou a pregar para eles. Pregando, mas de acordo com a palavra, mostrando que nas escrituras que eles tinham naquela época, no Antigo Testamento, que os profetas, Jeremias, Ezequiel, Ageu, todos esses profetas, Zacarias, todos eles falavam sobre Jesus. Mostravam sobre a vinda de Jesus, do Messias. Ele pregou a palavra de Deus o dia todo. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstraram, todavia outros proferiram não crer. No final, muitos converteram, muitos aceitaram, entenderam, compreenderam a palavra. Consequentemente, é claro, como toda região, nem todos. Ficaram alguns que preferiram não acreditar. Então começaram a discordar entre si mesmos e foram embora, logo após Paulo ter feito esta declaração final. Bem, que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías: vai a este povo, diz-lhe,
ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não veja, e com os olhos nem ouça com os ouvidos, nem se converta, e eu os cure. Paulo então citou Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Fez uma citação que os seus tinham usado Isaías para falar. Porque muitos ouviram, ficaram ali contendendo, quem cria, quem não cria, aquela discussão. Paulo só repetiu o que o Senhor tinha falado. Muitos desses não receberiam você, porque exatamente você ouve de mau grado falando sobre isso. Você vai ouvir a palavra do Senhor de qualquer jeito, você não vai conseguir nada. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios, e a eles ouvirão. Vocês judeus, você é o homem de Deus, o povo de Deus, não estão aceitando, mas os gentios ouvirão. E depois ele pregou realmente para o imperador e muita gente se converteu. Então, logo depois de lhes admoestar dessa forma, os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si o que ouviram. A semente foi plantada. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos quanto procurava. 2 anos depois, Paulo ficou ali na casa que ele alugou. E recebia todos que iam procurar, e ouvia a palavra de Deus. Ele estava ali ensinando, ele estava pregando, ele estava ensinando. Ele estava fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou ele fazer. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Esse é o versículo 31 do capítulo 28. Estamos concluindo, esse é o último versículo do livro de Atos dos Apóstolos. O livro se encerra falando que Paulo ficou 2 anos em Roma, na casa que ele havia alugado, e pregando incansavelmente o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. A Bíblia encerra o livro de Atos desta maneira. Paulo, nós sabemos que ele ficou, depois ele foi julgado, ele pregou para o imperador, e infelizmente no final ele foi condenado à morte. Ele foi executado em Roma, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Bom, encerramos, conseguimos esta parte, mas nós estamos prosseguindo. Então nós vamos começar na segunda-feira, porque amanhã é feriado. Na sexta, muita gente emenda. Então, na segunda-feira estaremos aqui no mesmo horário, da mesma maneira, estaremos iniciando o livro de Romanos, que foi escrito por Paulo, desde que morreu em Roma. Ele continua pregando. Mas o que eu tenho que falar para todos nós, sempre vamos olhar para a palavra de Deus, vamos meditar, vamos ler, vamos conhecer, vamos entender a palavra de Deus. Todo o tempo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe, um bom final de semana a todos.